Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. Estou aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Tudo bem, Eric, graças a Deus. Maravilha, nós estamos hoje ao vivo pelo Facebook. Tivemos alguns probleminhas aí, então não vamos ter os gols e tudo mais, mas quem puder acompanhar depois a edição pelo YouTube, vai estar tudo lá no YouTube e no site do Diário também, vai estar a edição completinha lá, tudo perfeitinho para você acompanhar os gols da rodada, enfim, um programa um pouco mais completo, tabela do Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Então, enfim, vamos começar hoje falando a respeito de Copa Paulista, né? Falar a respeito do futebol regional, afinal a gente é do Grande ABC, a gente defende essa bandeira e temos que falar, né, do nosso futebol aqui do Grande ABC. Começando então pelo resultado, o Fattori, né, o Anderson Fattori acompanhou aí o futebol nesse fim de semana, né, Fattori? Foi ao Anacleto Campanella, foi ao Bruno Daniel. Vamos começar então falando a respeito do Santo André, Fattori, que venceu por 3-0 o Água Santa no derby do Grande ABC que a gente teve nesse fim de semana. O Santo André deitou e rolou, Fattori. Boa tarde. Boa tarde, Eric, a todos também. Realmente, o Santo André foi bem melhor que o Água Santa. Acho que até pela qualidade do elenco, os jogadores... O Santo André tem um elenco novo, mas o do Água Santa é muito novo, né? Então, a média de idade do Santo André ali varia entre 20 e 21, do Água Santa 18 e 19. E isso faz muita diferença, né? O Santo André tem jogadores que já jogaram profissional, inclusive alguns remanescentes da campanha do Campeonato Paulista desse ano. Então isso tudo dá um pouco mais de bagagem para o elenco, dá um pouco mais de experiência, de controle de bola. E o Água Santa muita vontade. Tecnicamente acho que deixou um pouco a desejar, principalmente no sistema de meio de campo, defesa. Apresenta alguns jogadores de uma qualidade interessante, o caso do Lucas Gadelha, o Tavison também, jogadores que certamente o Água Santa tem trabalhado neles e com perspectiva de aproveitamento no time profissional. E o Santo André com um time muito mais organizado em campo, um time que joga junto já há algum tempo, treinando junto há um mês mais ou menos, mas a maioria dos jogadores se conhecem desde as categorias de base e criou muitas chances desde o início. O Santo André com muito mais ímpeto, com uma transição muito rápida da defesa para o ataque, principalmente pelo ataque veloz, com 3 jogadores leves ali, Matheus Santiago, o David Ribeiro e o Vinícius Cabelo, né? Então acho que isso facilitou muito o trabalho. No primeiro tempo perdeu 4 ou 5 oportunidades muito claras de fazer o gol, acabou não fazendo. E na segunda etapa, sim, lá desde o início, o David Ribeiro acabou abrindo o placar com um belíssimo gol, onde ele cortou em diagonal a defesa do Água Santa e chutou no ângulo. E na sequência ele mesmo fez uma boa jogada para o Vinícius Silveira fazer o gol de cabeça. E depois disso o Água Santa saiu um pouco, criou uma grande chance num cruzamento, mas o Santo André sempre esteve melhor em campo. E aí ainda acabou fazendo o terceiro gol novamente com o David, aproveitando o rebote da zaga. Então assim, foi incontestável a vitória do Santo André, e acho que o Santo André tem muito mais possibilidades de ir longe nessa Copa Paulista do que o Água Santa. Ainda é o início de trabalho, o Santo André vai sofrer muito na competição, quando enfrentar times mais calejados, como vai ser o Taubaté na quarta-feira. Acho que o Santo André sofre bastante. E aí é um teste interessante de observar como que o Santo André vai reagir quando pegar um time um pouco mais experiente. E ao Água Santa, o próprio Antônio Carlos Papel, o técnico, disse após o jogo que o único intuito do Água Santa na competição é preparar esse time para a Copa São Paulo de Júniores do ano que vem, para que eles estejam preparados e experientes na Copinha. E isso vai ser um ganho muito bom para o Água Santa, porque vai jogar um campeonato de júnior com jogadores com experiência no profissional. Então, o que vai faltar de experiência agora certamente sobrará na Copa São Paulo. Então, é uma perspectiva interessante do trabalho, já que a Copa Paulista serve basicamente para os times ficarem em atividade no segundo semestre, com exceção daqueles que montaram elencos buscando mesmo a vaga na Série D, Copa do Brasil, como é o caso de São Caetano, que a gente vai falar na sequência. É verdade. Bom, interaja conosco, né? Participe do Diário Esportivo, mande seu comentário. A nossa pergunta do dia, apesar da gente estar falando de Copa Paulista agora, a nossa pergunta do dia é sobre o Campeonato Brasileiro. O que o São Paulo precisa fazer para se manter na liderança do Brasileirão, né? Tendo em vista que o São Paulo venceu no fim de semana, aproveitou a derrota do Flamengo e assumiu aí a ponta do Brasileirão. Então interage conosco, manda aí a sua pergunta, sua sugestão sobre este e outros assuntos. Voltando então para o futebol regional, Angelão, uma vitória que mostra que o Santo André tem realmente, como o Fattori disse, mais material para trabalhar que a Água Santa, até pela questão de experiência, né? O Santo André tem jogadores mais velhos e que já jogaram em profissionais, inclusive de outros clubes, né? Como o próprio Vinícius Silveira. Isso mostra um pouco, talvez, onde cada um pode chegar? Mostra com certeza onde cada um pode chegar. Até o próprio Wellington, né, que a gente estava destacando outro dia, que tem 22 anos, né? E é um dos mais experientes do Santo André, mas tem alguns jogadores que já têm essa experiência de disputar competições mais importantes, né? No é o caso da Copa Paulista, cada um desmerecendo a competição, e que podem levar o Santo André até brigar por uma posição que a gente não imaginava aqui, né? Que a gente começou
mesmo no começo da competição, um pouquinho antes, a gente já falava do Santo André estar brigando ali para conseguir um bom resultado, mas assim, não estaria entre os favoritos, né? Já dessa primeira rodada que a gente está vendo os resultados, cara, eu acho que o Santo André mostrou que ele tem um certo potencial. O jogo contra o Taubaté acho que pode ser até vai mostrar exatamente aonde o Santo André vai poder chegar, né? É claro. E é bom para o torcedor também, né? Ver um time sendo montado, um time que na Copa São Paulo do ano que vem pode se destacar também, né? Com alguns jogadores, algumas peças que estão aí. Mas é ruim você ver também, pelo outro lado, ver a Copa Paulista ser usada para isso. Né? Um torneio que leva para uma Série D do Brasileiro, uma Copa do Brasil, sendo usado como laboratório, mais como laboratório para o ano que vem, né? Uma competição que não dá uma vaga num torneio nacional, né? De prestígio. Que é a Série D do Brasileiro, que não é a quarta divisão, mas tem prestígio, e uma Copa do Brasil. Mas é importante ver esse bom desempenho do Santo André na primeira rodada, e vamos ver o jogo contra o Taubaté agora, o que vai mostrar mesmo de realidade desse Santo André, né? É verdade, antes da gente só passar o assunto para São Caetano, o Santo André que vai ter 2 baixas sentidas, né, Fattori? 2 dos jogadores que foram muito bem nessa estreia aí contra o Água Santa já se despedem nos próximos dias. Verdade, o Santo André está movimentado a parte de transferência de jogadores lá, desde sexta-feira, quando vendeu 50% dos direitos federativos do Paulinho, né? Jogador que estava emprestado ao São Bento para o Bahia. Então ele rompeu o contrato com o São Bento e acertou definitivamente com o Bahia, que comprou metade dos seus direitos. E nesse jogo contra o Água Santa, o Matheus Santiago e o David Ribeiro se despediram. Os dois seguem para a Turquia, farão um período de avaliação de 1 mês no time turco, já tem o Júnior Caissara. E depois, eles sendo aprovados, eles continuam lá, né, tendo a possibilidade de continuar. 50% o Santo André colocou à venda, estipulou o passe. O Santo André não fala valores, até por uma questão de cobrança. Acho que falta um pouco de transparência nesse sentido da diretoria do Santo André. Então, eles não divulgam qual valores dos 2 atletas, mas o David Ribeiro já vai com uma possibilidade muito maior de ficar. O Santiago, sim, mesmo um teste mesmo, para ver se ele agrada o time turco. E hoje apresentou o Lucas Gonçalves, jogador de 18 anos, que chega também com uma perspectiva de compor elenco, tem uma Copa São Paulo também para jogar, então ele pode integrar o elenco da Copa Paulista, mas já focando também numa Copa São Paulo do ano que vem. O Santo André tem apostado na garotada. Eu acho que vai ser assim até por uma questão financeira. Só que de uma forma ou de outra isso acaba sendo bom para o clube, porque justamente o Santo André está conseguindo agora fazer o que conseguia fazer lá no comecinho dos anos 2000, que quando viveu seus melhores momentos, né? Criar jogadores em casa, vender esses jogadores para sustentar financeiramente o time, e daí você ter uma possibilidade, uma estrutura melhor para você criar outros jogadores. É o projeto Jovem Santo André, que iniciou em 97, em plena execução e se materializando. Então, o torcedor que vai ficar triste, certamente, por perder valores importantes, como o David Ribeiro, que em breve pode estourar em algum grande clube, como acontece com outros jogadores do Santo André que saíram daqui, como Ricardo Goulart, o próprio Júnior Caissara, Vitor Hugo. Só que faz parte, né? Os times do interior hoje, infelizmente, dependem disso para sobreviver, e o Santo André não é diferente. Então, o torcedor, certamente, por um lado vai ficar triste, mas por outro é importante saber que o Santo André está conseguindo entrar no mercado, aí, conseguir vender jogadores, isso é importante para dar estrutura aos que ficam. Então esses que ficam têm uma possibilidade e um espelho. Saber que o David Ribeiro e o Matheus Santiago saíram da base para o exterior, quem está aí na Copa Paulista certamente vão ter essa expectativa também. Pô, se eu for bem aqui eu posso ser negociado, posso estar no mercado europeu, enfim. Então acho que faz parte e boa sorte aí o David e o Santiago, eu tenho certeza absoluta que farão um grande trabalho lá na Turquia. É verdade, boa sorte a ambos. A torcida com certeza lamenta essa saída, mas celebra aí, quem sabe, uma saúde financeira do Santo André que respira por aparelhos, né? Afinal, como a gente trouxe aqui já semana passada, né? Tá devendo aí ainda algumas contas do Paulistão, não ia ter dinheiro suficiente para disputar essa Copa Paulista, né? Enfim, então, quem sabe aí são possibilidades para o Santo André conseguir respirar um pouco mais aliviado, tá certo? E falando um pouco agora do São Caetano, que também fez 3-0, né? Se impôs diante do Bragantino, mas quem vê o placar não acha, pode até pensar que foi um jogo fácil, mas na verdade o Bragantino também, mesmo jogando com o time B, né? Porque o time principal disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, impôs seu jogo, né? Como o Fattori estava nos contando, o Luiz Daniel fez algumas boas defesas quando ainda o jogo estava 1-0, né, Fattori? É isso, o São Caetano foi superior ao Bragantino, iniciou bem o jogo, o Gerlei tinha perdido uma grande chance antes de marcar o primeiro já, enfim. Depois que o São Caetano fez o primeiro gol, o Bragantino equilibrou as ações, chegou algumas vezes, o Anderson Ligeiro perdeu uma grande oportunidade cara a cara com o Luiz Daniel, que foi muito seguro, acho que mostrou para a torcida que foi escolhido para ser titular, não por acaso, um goleiro mostrou bastante segurança quando foi exigido. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Guilherme Matos, que é titular do time A do Bragantino,
estava suspenso na Série C, por isso que jogou na Copa Paulista, acabou vacilando, perdeu uma bola para o Paulinho, e aí o Hermínio, como a gente está vendo, quem está no YouTube está observando que na cara do gol, acabou fazendo o gol sem goleiro. E no segundo tempo, quando o Bragantino saiu um pouco mais, o São Caetano, usando da velocidade dos seus jogadores, acabou matando o jogo no contra-ataque, no 2 contra goleiro. E foi isso. Então, assim, o Bragantino jogou, na verdade, como um time C, né? Porque o A joga a série C, o B é a reserva do A, né? Tá lá junto, concentrado. Então é o restante do time B com outros jogadores que não iriam nem para o banco. Então é quase um time C do Bragantino. O Bragantino sonha em conseguir uma classificação com esse time e depois, sim, numa próxima fase da Copa Paulista, descer o time principal, que já vai ter acabado a Série C, né? E aí entra com força total na Copa Paulista em busca da Copa do Brasil. Que o Bragantino já tem a Série C, então para ele a Série D não interessa. Então é isso, o São Caetano fez uma estreia convincente, se impôs, fez o que esperava de um time que é amplamente favorito à conquista do título, ganhou casa de 3-0, ganhou confiança e agora teremos o confronto entre São Caetano e Água Santa, que sinceramente é um dos confrontos mais... assim, imagino como vai ser até para o São Caetano manter a concentração num jogo de um nível técnico totalmente inferior. A gente está falando de um time favoritíssimo ao título contra outro que certamente, tecnicamente, é um time um dos mais, que deixa mais a desejar no campeonato. Só que futebol é 11 contra 11, né? A gente está cansado de ver aí surpresas absurdas no futebol e vamos torcer para que seja mais uma experiência, mais um ensinamento para o Água Santa e que consiga segurar o São Caetano e que o São Caetano consiga também impor seu ritmo, conseguir uma segunda vitória, que seria importante. É verdade. O São Caetano confirmou seu favoritismo, Angelão, e, bom, é aquele cartão de visita que mostra que não tá para brincadeira. É o que a gente falou desde o início do campeonato, né? O São Caetano vinha muito forte. A sequência de jogos treinos do São Caetano mostrou isso já. Acabou perdendo só para o São Paulo e para o Corinthians por 1-0 cada jogo nos últimos 2 jogos treinos que tiveram. Então o São Caetano vem muito forte, com o Pintado que mostrou que sabe fazer trabalhar, né? Eu cheguei a colocar em dúvida, acho que vocês também não lembram, um pouco da qualidade do Pintado para comandar o São Caetano, mas o Pintado mostrou que ele tem esse potencial, sabe trabalhar bem, não é à toa que ele também está fazendo um bom trabalho no São Paulo, mas acabou não ficando por causa da decisão da diretoria. Então o Pintado faz um grande trabalho no São Caetano, reforçou muito bem ali com 11 titulares, né? Com 11 titulares, não, com 11 jogadores. E o São Caetano vem muito forte. O São Caetano mostrou que vai ser difícil parar esse São Caetano. É favoritíssimo nessa competição, embora o Pintado diga que não, tem que ter os pés no chão. É claro que tem que ter, mas não há como negar que o São Caetano vem muito forte, até pelo desempenho dos adversários que a gente está vendo na competição. Eu acho que o Red Bull ali pode dar uma complicada pro São Caetano, mas acho que o São Caetano vem muito forte. E vamos ver como é que vai ser. O São Caetano perdeu o Carlão, que era um grande jogador, mas o Gerlei chegou bem aí, mostrou que é um grande parceiro para o Hermínio também, que acabou ficando. Então o São Caetano acho que vem bem. Vamos ver na próxima rodada agora com o Água Santa, para ver se o Água Santa consegue segurar esse São Caetano aí, mas acho bem difícil, hein? É verdade. Então, só para adicionar o que o Fattori disse, né? O São Caetano venceu com 2 gols do Gerlei e 1 do Hermínio. Certo, Fattori? Certo, Angelão? Maravilha. Bom, e quem se deu mal, na verdade, foi o São Bernardo, né? Jogando no estádio de Dinamar, em Diadema, né? Porque o 1º de maio está interditado. Recebeu aí o Taubaté, acabou derrotado por 1-0. Um jogo que o São Bernardo teve uma atuação muito abaixo do esperado. O próprio Edgar Montemor Filho, né, diretor executivo, disse que individualmente o time não foi bem, diversas peças não foram bem, e que faltou pegada, faltou aquele estilo de jogo que a torcida acostumou ver, que o Wilson Júnior cobra, que foi assim que o São Bernardo foi bem na Série A2, foi assim que o São Bernardo foi bem na Série D do ano passado, mas infelizmente faltou isso nesse jogo contra o Taubaté, derrotado por 1-0, e, enfim, um resultado ruim, né, Fattori? É ruim, acho que o Taubaté também tem um time bem experiente, um time que chega para brigar por uma das vagas do grupo, fez um gol no cobrando de escanteio, com um gol do zagueiro, que é revelado na base lá do Taubaté, e conseguiu manter um controle do jogo, manter a pegada. Eu acho que o São Bernardo sentiu muita falta do campo do 1º de maio, porque o Inamar ele é bem apertado, bem acanhado, e para o time que precisa se defender fica mais fácil, né? Porque você tumultua ali o frente da área e fica cada vez mais difícil de criar. O Wilson Júnior tentou, colocou o Lucas Gomes no time para dar um pouco mais de criatividade, mas não foi capaz de furar ali o sistema defensivo do Taubaté, e a Copa Paulista vai ser isso, né? Nesses confrontos de iguais, assim, onde times que conseguem equilibrar os jogos, como é o caso do São Bernardo e Taubaté, é muito difícil você tomar um gol e depois você conseguir reverter a vantagem. Então acho que é um início de trabalho, claro que nem céu nem inferno para nenhum dos times da região,
mas acho que o São Bernardo, por ter perdido em casa, vai ter que buscar esses pontos fora, e o próximo jogo é justamente o clássico contra o Santo André. É verdade. Angelão, suas considerações a respeito dessa estreia do São Bernardo, aquém do esperado? Aquém do esperado mesmo, até por causa que manteve uma base ali que vinha da Série A2, né? Isso. Agora para a Copa Paulista. O time fez uma excelente preparação, até uma preparação, a exemplo do São Caetano, preparação longa, com alguns nomes que chegaram, e se esperava um resultado melhor do São Bernardo. Acredito que possa ter sido vamos colocar como um nervosismo de estreia, alguma coisa nessa parte assim, que acabou prejudicando a equipe. Mas o São Bernardo também vejo, não ao mesmo nível do São Caetano, mas é uma equipe que vem forte também, eu acho, para a Copa Paulista. Na segunda rodada vai pegar o Santo André, e também vai ser um bom parâmetro também para a gente ver como é que estão esses times aí, né? Fazer uma comparação, pegando o Santo André, pegando um time acho que um pouquinho mais forte que o Água Santa, até, esse São Bernardo. Então acho que vai dar um bom parâmetro para ver como é que estão essas equipes. Ficou aquém do esperado, mas acho que pode ser também um pouco do nervosismo da estreia. O São Bernardo tem para produzir muito mais aí. É verdade, como o Fattori disse, né, o São Bernardo sempre bem acostumado, ou mal acostumado talvez, a jogar no 1º de maio, onde tem um desempenho muito bom, é muito forte. Não vai ter essa força, pelo menos num futuro breve aí, porque o 1º de maio está interditado, assim como eu disse. Falta o laudo de vigilância sanitária. E as reformas que estão sendo feitas estão a passos de tartaruga lá nos vestiários do 1º de maio. Então, esperamos até aí um posicionamento da prefeitura, né, para saber prazo e tudo mais, porque a promessa que o São Bernardo tinha é de que o estádio estivesse aí em condições já para o segundo jogo do São Bernardo na Copa Paulista, que é justamente contra o Água Santa, e provavelmente a gente vai ver uma inversão aí de mando, né, com o Água Santa jogando em Diadema, com o mando do São Bernardo, que é uma situação ruim em dobro, né, para o Tigre. Então o São Bernardo folga aí na rodada de meio de semana, volta a jogar no domingo contra o Santo André, como o Angelão disse. Só um adendo, o Bruno Daniel também, é óbvio, está liberado tudo, mas o gramado está numa situação deplorável. As laterais do campo estão nascendo um tipo de grama que você vê em canteiros da cidade. Então é óbvio que os clubes não têm investimento nem para jogadores, para cuidar dos gramados ainda fica mais complicado, mas eu acho que dá para ter um pouco mais de cuidado ali, a parar a grama e fazer de alguma forma para que pelo menos o gramado tenha condições de jogo, porque você acaba perdendo de repente um jogador por lesão aí, acaba enfeiando o espetáculo também por conta da condição do gramado. É verdade, então vamos esperar também então uma atitude aí que acaba sendo de prefeitura e também do Ramalhão, né, que acaba tendo que fazer das tripas do coração aí para conseguir arcar com esse gramado. Então, assunto Copa Paulista encerrado, vamos falar de Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, né? São Paulo venceu o Vasco por 2-1, ultrapassou o Flamengo e está aí na liderança do Brasileirão. Angelão. Eu vou repetir um pouco o fator de fala, tá dando tudo certo pro São Paulo, né? Ontem fez as 2 alterações no final, né? Acabou tirando o Everton, né? Foi o Everton e o Diego Souza. O Everton não, desculpa. Foi o que veio do São Paulo, veio do Vasco ali, o Nenê? O meio, Nenê. Tirou o Nenê e tirou o Diego Souza. Quem entrou, deu conta do recado, o Trellis fez lá, fez o gol da vitória. Estou parafraseando um fator aqui. Está dando tudo certo para o São Paulo. São Paulo conseguiu um grande resultado diante do Vasco. É claro, o Vasco que há 2 rodadas apanhou feio do Corinthians ali no Rio de Janeiro, né? Então é um time que está batalhando ainda, assim como os outros do futebol carioca, mas estão patinando. Isso aí está tirando o Flamengo, está se refletindo na tabela do brasileiro, né? Então o São Paulo fez muito bem. Não está mudando o estilo de jogo, apostando no contra-ataque para conseguir fazer os gols. Fora o São Paulo tem, às vezes, tem alternado ali boas e más exibições jogando no contra-ataque também, um estilo que não muda do Aguirre. E o São Paulo está conseguindo resultado. Não é um futebol de se encher a cara, não é. Não é um futebol brilhante, mas é um futebol de resultado que é o mais importante. Então o São Paulo passou, o Flamengo. Eu acho que está mais fácil o São Paulo deslanchar agora do que o Flamengo passar. Eu acho só, até pelo que a gente vê do Flamengo, é um time muito inconstante. Não que o São Paulo seja muito melhor, mas o Flamengo é mais inconstante. Então acho que está mais fácil agora o São Paulo dar uma distância na classificação, jogando ali na frente, do que ele perder a liderança. Está dando tudo certo para o São Paulo, então eu vou muito com o fator de... Estou indo no que o fator de fala. Está dando tudo certo para o São Paulo, coisa que aconteceu com o Corinthians, com outros times. Não é aquele elenco maravilhoso, igual o do Palmeiras, mas é um time que está conseguindo os resultados, que é o mais importante. Né? É verdade. Esse gol do Rojas é muito prova disso, né, Fattori? Quem acompanha pelo YouTube depois vai ver como foi o primeiro gol do São Paulo, né? Um bate-rebate ali que bate no Rojas, a bola entra com 1 minuto de jogo. Isso desmonta qualquer preleção ali do Vasco, né, antes do jogo, e acaba se tornando um jogo totalmente diferente, né? E há muitos se elogiaram a assistência para esse gol do Pikachu, né? Um grande passe para o gol de empate. Depois, no fim das contas, o Trellis fez o segundo gol do São Paulo. São Paulo 2-1, Fattori. Há 3 anos que a gente não dizia, né, que o São Paulo
era líder do Campeonato Brasileiro, a última vez foi a 7ª rodada em 2015. De lá para cá o torcedor sofreu demais, o torcedor de São Paulo aprendeu a sofrer, digamos assim, porque a cada rodada do Campeonato Brasileiro era aquele sufoco, em especial no último ano, onde quase caiu. E eu acho que é isso, o São Paulo a fase é boa e as coisas acontecem. O gol do Rojas, não só a conclusão inesperada do Rojas, um bate-rebate dentro da área, mas você percebendo no início da jogada, o passe ia ser muito longo para o lateral, acho que o Diego Souza desvia no meio do caminho e o desvio amortece a bola de forma que fique ali à disposição para o cruzamento. Então é isso, acho que quando a fase é boa, a confiança aparece e as coisas acontecem, né? Acho que isso é natural. E não só o jogo do São Paulo, mas o Flamengo ter perdido de um Grêmio totalmente reserva também é outra coincidência, digamos assim, que favorece ao São Paulo, porque o Grêmio jogou totalmente reserva, o Bruno Cortez titular, o Flamengo poupou 3-4 ali, era muito favorito, mesmo jogando lá em Porto Alegre, e o Grêmio ganhou com propriedade, perdeu um pênalti, ainda fez mais 2 gols. Então tudo isso favorece justamente essa boa fase do São Paulo. O Rojas fez o primeiro gol, acho que um jogador interessante, eu continuo achando que é um jogador que diferencia ali o sistema de São Paulo, só que também dá para perceber que o São Paulo está com uma qualidade, o São Paulo está num ritmo diferente desde que perdeu para o Grêmio. Eu acho que era para ontem ter se imposto mais contra o Vasco é um time limitado tecnicamente, vinha de uma derrota desastrosa em casa para o Corinthians. A dificuldade que o São Paulo teve para ganhar o jogo acende um pouco o sinal de alerta ali, porque no Campeonato Brasileiro você não pode perder pontos, ainda mais em casa, e por muito pouco não perdeu ponto para o Vasco, que certamente é um dos times que vai brigar na parte de baixo da tabela. É verdade. Bom, e só para complementar aqui, o Vinícius Ramalho manda um comentário aqui no ao vivo do Facebook: São Paulo precisa manter a força do Morumbi, onde ainda não perdeu no Brasileirão, já que fora de casa, podendo explorar os contra-ataques, tem tudo para fazer pontos fora. Com Everton força, e Rojas, né? Com a força, né, de Everton e Rojas, né? É isso mesmo, né, Gelão? É isso mesmo. São Paulo não muda o estilo dele, um ataque com velocidade, costuma fazer aqueles contra-ataques mortais mesmo, não é aquele contra-ataque que fica enrolando, não, mortal mesmo. E o São Paulo tem conseguido isso. O Rojas chegou muito bem, o São Paulo também veio para dar uma força nesse ataque do São Paulo, que é uma coisa muito importante. E está mostrando isso a cada jogo, né, do São Paulo. Então São Paulo está fazendo em casa a sua lição de casa e está conseguindo colocar os pontos fora. Um retrospecto de campeão isso aí, né? É verdade. Agora aguardar aí os próximos capítulos dessa aventura tricolor. Vamos torcer para que o São Paulo consiga se manter e que os outros paulistas também melhorem. Afinal, todo mundo empatou, né? Vamos começar falando a respeito do Palmeiras, que ficou num 0-0 com o América Mineiro. Esperava-se muito mais, mas o Felipão decidiu aí poupar diversos jogadores. Fattori, 0-0 Palmeiras, aliás, América Mineiro e Palmeiras. Acho que aí depende muito do que o Felipão tinha condição de escalar. É o tipo de decisão que só cabe à comissão técnica saber quais jogadores ele tinha à disposição e ele poupou justamente para priorizar as competições, a Libertadores no caso, e também a condição física do atleta. O Palmeiras tinha tudo para ganhar o jogo, subir na tabela, encostar ali entre os 4 primeiros colocados. Por mais que seja fora de casa, é inegável que o elenco é muito diferente. O elenco do Palmeiras e do América não dá nem para se comparar tecnicamente. Então mesmo o time reserva do Palmeiras é superior ao do América. Acabou não conseguindo fazer o resultado. O América vem em grande evolução com a Adilson Batista. Quem diria? Adilson Batista conseguiu... não vinha fazendo bons trabalhos, estava acho que há 2 a 3 anos parado no futebol. Assumiu o América em 3, 4 jogos, mudou aí o status de um time fadado ao rebaixamento, ressurgiu no campeonato. O América tinha iniciado muito bem, perdeu alguns jogadores importantes como o Serginho e está ressurgindo aí. Se não me engano, são 2 vitórias e um empate contra o Palmeiras, então é uma campanha espetacular do Adilson. Tá fazendo o time jogar bem, jogar bola. Então assim, mas o Palmeiras era favorito, tinha que ter ganhado o jogo. Acho que um time que almeja ser campeão brasileiro, acho que não pode desperdiçar pontos contra times mesmo fora de casa. Mas tem que dar um desconto por ter poupado os principais jogadores ali, alguns jogadores cruciais no sistema do Palmeiras não jogaram. Então, no final das contas, um 0-0 ali que não é nem bom nem ruim, mediano, não deu para avaliar, obviamente, ainda o trabalho do Filipão. Isso aí a gente vai demorar um tempo ainda para entender como vai funcionar com esse homem de referência na área. Então, agora vamos esperar no meio da semana como que o Palmeiras se comporta. Foi efetivamente o primeiro jogo, né, de Luiz Felipe Scolari à beira ali do campo, né, Angelão? Foram poupados aí o Edu Draceno, o Marcos Rocha, o Antônio Carlos, o Diego Barbosa, Bruno Henrique, Dudu. Querendo ou não,
perde um pouco a característica do time titular, é inevitável, né? Perde um pouco e vai acontecer aquilo lá que eu tanto critico já há mais de um ano. Com a história de se levar a Libertadores até o final até novembro, você faz com que os clubes sejam obrigados a poupar jogadores ou a priorizar uma competição. É óbvio que sempre a Libertadores vai ser a prioridade. Então o brasileiro vai ficar em segundo plano, foi assim como o Grêmio no ano passado, começou a poupar um monte de jogador. Então o Cruzeiro também. Então vai dar uma complicada. Eu achei péssimo, volto a falar, achei péssimo essa história de Libertadores até o final do ano. Então o Palmeiras já começou a fazer isso. O Filipão é inteligente, quem conhece a história do Filipão sabe que ele vai priorizar a Libertadores. Não só ser inteligente para isso, qualquer treinador vai priorizar quem? Vai priorizar o brasileiro, vai priorizar a Libertadores. É claro que a Libertadores, então que você vai poder disputar um Mundial no final do ano. Então isso aí vai ser uma coisa muito comum da gente ver agora nesse semestre agora, até nos últimos meses restando o Campeonato Brasileiro. Os clubes vão priorizar a Libertadores, que está disputando, e tentar se manter ali na zona intermediária da Libertadores para pegar uma Sul-Americana, se for possível pegar uma Libertadores do ano que vem no máximo. Então acho que o Palmeiras, são 9 jogos, se eu não me engano, que o Palmeiras vai fazer esse mês aqui, agora em agosto. Então tem que se fazer, porque não adianta, não tem condição do jogador jogar em todos os jogos. Há aquele risco de contusão, aí você acaba perdendo o cara para um jogo da Libertadores que é mais, teoricamente, mais importante. Então o Filipão foi inteligente, acabou fazendo isso, e é pena para o futebol brasileiro. Acho só uma pena para o Campeonato Brasileiro, que fica vendo um Palmeiras que o torcedor vai no estádio para ver, quer querer que não. O próprio torcedor do América Mineiro pode ir no estádio para querer ver um Palmeiras jogar. Ali o Palmeiras tem um time muito forte e tudo, e ver um time que totalmente mesclado, porque o treinador resolveu poupar. Mas é bom te acostumar, porque vai ser assim até o final do ano, entendeu? E como o São Paulo está na liderança, ali, né, com o Flamengo perto, com o Grêmio e o Inter perto, vai dar uma briga boa ali em cima. Mas tem que se contar que isso, que os clubes vão poupar mesmo. Os clubes que estão priorizando a Libertadores vão poupar no brasileiro, infelizmente. É verdade. Não é realmente o mais legal, o mais bonito para o espetáculo, mas até pelo elenco que tem, pelo dinheiro que investiu, esperava-se muito mais, né? Um empate em 0-0 com a América expõe aí muito desse elenco do Palmeiras, expõe aí um Jean que talvez realmente não esteja mais em plenas condições, errou um pênalti aí, uma penalidade desperdiçada de uma maneira até, não sei, bateu mal, o goleiro também há de se destacar, né? O goleiro do América Mineiro pela defesa, mas enfim, esperava-se mais do Palmeiras. Fator? Eu acho que se tivesse um trabalho com mais confiança, se o time tivesse consolidado já o trabalho no time principal, o Palmeiras poderia ter, como teve o São Paulo no início da década de 90, um time B mesmo. É óbvio que é difícil convencer o Lucas Lima a ser de um time B, mas eu acho que deveria ter, inclusive ter um treinador pensar nessa possibilidade. Acho que o Grêmio, o Palmeiras, que tem elencos inchados, poderia pensar em ter um time B para essas competições, porque aí você dá entrosamento, você joga o time, faz testes durante a semana com jogos treinos, você tem o time principal que vai jogar as principais competições e o time B. Agora, o grande problema é você consolidar primeiro um trabalho no time principal para depois você ter essa alternativa. E ainda é muito difícil na cultura do brasileiro entender que um jogador que late do Lucas Lima pode estar num time B pleiteando uma vaga no time A. É difícil de você implantar essa filosofia, mas talvez seja interessante. Times com elenco como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, acho que é bem possível. O Grêmio está meio que fazendo isso, mas o Renato Gaúcho ainda que coordena esse time B, digamos assim, esse expressinho. Eu acho que deveriam ter um técnico, ou talvez auxiliar, que trabalhasse especificamente com esse time reserva, desse ali um conjunto para esse time, com jogos treino, para que, quando fosse exigido, tivesse em plenas condições. Você poupar, você tirar 3, 4 ali, você acaba desfigurando o time. Você não tem entrosamento, que nem aconteceu com o Corinthians, que a gente vai falar, e teve que improvisar. Então, enfim, os times que têm mais elenco, acho que poderia pensar nessa alternativa. Ter como teve o São Paulo no início da década de 90, que tinha o expressinho tricolor, né? Então, enquanto o time principal ganhava tudo ali na América do Sul, o expressinho jogava os campeonatos menos importantes. E eu acho que é uma ideia para esses clubes com elencos fortes, é claro, não dá para fazer isso com o Corinthians, por exemplo, que não tem nenhum time titular. Mas com o Palmeiras, Flamengo e Grêmio é bem possível. Mas só complementando o que o Fator está falando, acho muito difícil, é uma coisa meio que de costume aqui no Brasil. Cultura, né? É de cultura. Jamais o jogador que ele falou do Lucas Lima. Jamais o Lucas Lima. Nós temos um futebol brasileiro que eu canso de repetir aqui, que o nível já não é alto. Os jogadores nivelados, está nivelado por baixo. Isso aí eu acho que é uma coisa que qualquer um pode reparar no futebol brasileiro. O nível do futebol brasileiro é nivelado por baixo. Então você tem um cara como o Lucas Lima jogando no time B, no Campeonato Brasileiro, significa final de carreira. O empresário vai surtar, vai ser um investimento do Palmeiras que foi feito, é uma coisa que não vai dar certo nunca aqui no Brasil, entendeu? Não tem como, não há a menor questão, não há a menor possibilidade, eu acho, de dar certo isso daqui no Brasil. Seria muito legal essa cultura, com o time B jogando ali e levando, mas infelizmente eu acho que não tem condição. E tem outra coisa, eu acho que o Palmeiras indo bem na Libertadores, continuando, né, que ele vai pegar agora o Cerro Porteño na quinta-feira, o Palmeiras indo bem na Libertadores e se mantendo ali pela zona intermediária do brasileiro, a torcida não vai querer nem saber.
E não vai ter pressão. Claro, o Filipão saiu daqui, acho que foi em 2010, a última vez dele, 2012, com uma pressão muito grande da torcida. Foi o ano que o time caiu, tudo. Mas o Filipão chega com moral agora de novo. Chega com moral, é um cara experiente. Então, se o time estiver indo bem na Libertadores, o brasileiro vai ficar em segundo, terceiro plano nessa realidade. Se estiver nós no intermediário, não estiver correndo risco de rebaixamento, o torcedor não vai querer nem saber, não vai ter pressão, porque o time está indo bem na Libertadores. E no brasileiro ele se manter na zona intermediária. Essa é a grande porcaria. Né? É verdade. Aguardar então o desempenho aí do Palmeiras pela Libertadores quinta-feira contra o Cerro Porteño. Falando agora do Corinthians, né, como o Fattori deu a deixa de falar do Timão, ficou no 0x0 contra o Atlético Paranaense. Explica um pouquinho do motivo desse empate 0x0 Corinthians Atlético Paranaense, Fattori. Diferente do Palmeiras, o Corinthians necessitou poupar alguns jogadores, que jogou aí menos de 70 horas, né, do jogo com a Chapecoense na Copa do Brasil, e aí o Osmar Loss precisou poupar jogadores e aí expôs a fragilidade do elenco do Corinthians, né. Você tira o Fagner, não tem lateral direito para pôr, é um absurdo um time do porte do Corinthians não ter um lateral direito para escalar. E teve que escalar o Thiaguinho, que é volante, faz ali a lateral. Não é um jogador de origem, é a mesma coisa o volante. Saiu o Gabriel, não tinha outro volante para pôr, porque René Júnior tá machucado, o Paulo Roberto também. E aí teve que usar o Léo Santos, que é zagueiro de volante. Então, um time jogando em casa, recheado de moleque, o Carlos Augusto, lateral esquerdo, fez a primeira partida também do lado esquerdo, cheia de garotos, e aí garotos improvisados, né? Pegou o Atlético Paranaense também em evolução, depois da saída do Fernando Diniz, o Atlético melhorou bastante no campeonato, tem feito um pós-Copa muito bom, e eu creio que o Atlético esteve mais perto de vencer do que o Corinthians. Teve algumas oportunidades, o Cássio fez pelo menos 3 defesas, boas defesas, acabou ali salvando o Corinthians em alguns momentos. Muito desorganizado, tecnicamente muito mal o Corinthians. O Romero, que vinha se destacando desse chute, para quem está no YouTube, foi o melhor momento do Corinthians no jogo, praticamente. O Romero também ficou perdido entre os zagueiros, não conseguiu repetir as grandes atuações. E é isso, o Corinthians, o torcedor está acostumado e sabe que vai ser assim durante o campeonato, tentando não perder primeiro para depois ganhar. E quando teve que improvisar, aí expôs a fragilidade de um elenco que carece de peças em praticamente todos os setores. É verdade, Angelão. E você, concorda? É muito isso mesmo, não tem nem... O Fattori escreveu tudo, falou tudo, aliás. Não tem muito o que mudar no Corinthians, é limitado o time, você sabe disso. Eu elogio só a diretoria por ter mantido o Loss no comando, acho que não seria acertado você mudar o treinador, até porque ele não se ia mudar muito o elenco ia ser o mesmo e dificilmente ia fazer render muito mais do que está rendendo. Tem que poupar alguns jogadores mesmo, porque não há, como eu falei, não há como o jogador aguenta jogar cada 3 dias, não tem. O pessoal fala, ganha muito, tem que correr. Não adianta, é fisicamente impossível o cara ficar jogando em alto nível e correndo a cada 3 dias jogando, não tem condição. Então ele faz bem alguns jogos, é claro, dependendo do adversário, você dá aquela poupada. E até pensando numa Libertadores, né? Quando a gente pega agora o Colo-Colo na quarta-feira, você precisa ter o time, teoricamente, o time principal jogando bem, até para poder... É o torneio que importa, né? Não que o brasileiro não importe, mas comparando um com o outro, é o Libertadores que importa. Então você tem que ter o time principal jogando na Libertadores. Até porque o torcedor vai querer isso. Então, quando você está numa posição boa na tabela, está em 7º lugar, não está com risco de rebaixamento, é claro, 2 pontos, quer dizer, 2 derrotas já leva o time para lá, pode levar lá para a 11ª, 12ª posição, é claro. Então, mas, teoricamente, tranquilo no brasileiro, prioriza a Libertadores e tem que poupar mesmo. Ele vai fazer isso aí, vai ser constante. Vai ser assim, todos os clubes grandes que estão na Libertadores, até o final do ano, para se lamentar, né? É verdade. E quem também ficou no 0x0, né, que a rodada do 0x0, foi o Santos, né, Fattori? Ficou no 0x0 com o Botafogo, um jogo xoxo, né, um jogo sem graça. Do Santos eu vi os melhores momentos, porque eu estava lá no Anacleto acompanhando o São Caetano, mas eu vi alguns lances do Santos. Acho que o que ficou é difícil a gente contestar um trabalho de Cuca, na verdade, no segundo jogo dele, né, mas com ele é chovendo molhado, como a gente diz toda semana aqui. Não dá para extrair muito de um time que não tem de onde extrair, né. E o Cuca, eu até estava pensando na hora que eu estava vendo os lances do jogo, o Cuca, os melhores trabalhos que ele conseguiu fazer foi justamente onde tinha um jogador de diferença dentro da área, né? O Palmeiras, campeão brasileiro, por exemplo, tinha o Gabriel Jesus em grande fase, a bola chegava a todo momento e ele acabava fazendo os gols, os cruzamentos na área, a gente até brinca do Cuca Ball, mas foi mais ou menos assim que o Palmeiras foi campeão. Jogando a bola ali pro Gabriel resolver e o Gabriel acabou correspondendo à expectativa. E o Santos nem tem esse jogador de área, né? Você pega todos os Santos tem 4 atacantes, os 4 jogam da mesma maneira, pelas laterais. O Gabriel pode jogar um pouco mais centralizado, mas está numa fase péssima. A bola pinga no pé dele, a bola pinga e sai. Assim como está acontecendo tudo certo pro São Paulo, tá dando tudo errado pro Gabriel. Foi substituído no início do segundo tempo. Então, assim,
vai ser difícil o Cuca conseguir extrair de um time que não tem de onde extrair e sem um jogador de referência que é como o treinador gosta de jogar. Então a diretoria acho que vai ter que buscar esse jogador. Tiver a estreia do Sanches, volante, dá um pouco mais de tranquilidade para o meio de campo, mas acho que é muito pouco para um time como o Santos. E teve esse gol do Botafogo no finalzinho do jogo, já aos 40 minutos. Um lance extremamente polêmico, difícil, daquele lance que de 10, 5 daria impedimento, 5 não daria. Eu daria porque, por mais que o jogador que fez o gol não participou, né, não estava impedido, o que estava, ele, no reflexo, ele se movimenta. E a partir do momento que ele se movimenta, o zagueiro para, porque acha que ele está totalmente impedido, que ele iria para a bola. Então, de alguma forma, eu acho que ele interferiu Sim. na jogada. Por mais que foi no reflexo, ele viu a bola passando, ele se mexeu. Então, acho que eu daria impedimento. Mas eu entendo quem diz que acha que não, porque não interferiu. Acho que é aquele lance dificílimo, uma decisão extremamente complicada para o trio de arbitragem. Até com o VAR seria difícil Dificílimo esse lance, porque é questão de interpretação. Até que ponto aquele jogador que estava impedido, ele interferiu na jogada. Tem gente que fala, ele não foi para a bola e o que estava vindo por trás. Só que assim, eu acho que o fato dele se mexer, se ele tivesse levantado a mão, que é difícil, né? Aí tudo bem, aí ele realmente... Mas o fato dele se mexer no lance, eu acho que ele tirou a atenção dos zagueiros que, obviamente, viram que ele estava impedido. É verdade. Angelão, vou fazer a pergunta do Leandro Felipe para você. Boa tarde, toda a equipe do DG ABC. Queria saber a opinião de vocês, o que falta para o Santos começar a engrenar no campeonato. E se o Cuca consegue algo com esse time ou vai jogar para não cair? Eu acho que o Santos, se não trouxer reforço, vai jogar para não cair, vai brigar com a tabela o campeonato inteiro. Não tem muito o que fazer. O Gabigol veio como estrela do time, infelizmente não está rendendo. Eu estava lendo uma história hoje, falando muito no Jô, que era do Corinthians para vir. O Cuca já falou que se vier, se conseguirem, pode trazer. Mas porque o é esse empresário mesmo, do né? Jô falou que Quase impossível. Quase impossível. Então é mais complicado ainda. Falta aquela referência, com o Gabigol também não jogando nada ainda, fica mais complicado ainda. Então a situação do Cuca é muito difícil mesmo. Ainda perdeu o David Braz, né, que foi negociado agora, está indo embora, né, foi embora já. O time do Robinho, né? Então, cada vez o Santos ainda, além de não contratar, está buscando algumas peças aqui na América do Sul. Vamos ver se essas peças vão render, até eles entrarem no time e se entrosarem para ver se faz o time render. Porque se o time não render, esses caras que estão chegando não mostrarem resultado, o Santos vai brigar feio pela parte de baixo da tabela mesmo. Não vai ter jeito isso daí, não. O time é limitado, acho que mais limitado que o do Corinthians ainda, entendeu? E quem deveria estar ajudando não está, que é principalmente o Gabigol, né? Então complica muito para o Santos. E é curioso que o Santos é um dificultador ainda, que os times que estão lá embaixo estão evoluindo. Você pega o América, está em boa fase, o Atlético Paranaense está evoluindo, o Bahia está evoluindo, o Vasco, apesar de ter perdido para o Corinthians, tem 2 jogos a menos, a de se ressaltar que se o Vasco está lá embaixo, mas tem 2 jogos a menos, tá todo mundo contra o Santos, inclusive. Exatamente, contra o Santos. Eu acho que tirando Vitória, que eu acho que está numa descendente, tá mal no campeonato, e o Ceará que está evoluindo também, ganhou em casa, não tinha ganhado nenhuma ainda, ganhou 2 jogos. Então assim, eu acho que o Santos tem que se preocupar ainda mais, porque os seus principais rivais, que estão lá embaixo na tabela, estão evoluindo, e o Santos está estagnado para baixo. Santos e Vitória hoje, na minha avaliação, são os 2 piores times do campeonato. Atuando hoje, da forma como estão atuando. Então, logo, se não bobear aí, o Ceará passa, vão passando como trator aí, né? Não, se não me engano, no meio da semana agora tem Ceará e Santos, né? E isso é um jogo antecipado da 20ª rodada. Já vai mostrar que nível tá esses Santos aí. Porque o Ceará tá evoluindo. Isso, né, com Lisca, né? Com Lisca, tá evoluindo. Lisca doido. Então nós vamos saber como é que tá esse Santos agora, pegando o Ceará aí. Porque se tomar um chacoalho do Ceará, exatamente, aí o torcedor pode se preocupar, hein? É verdade, eu não acho que o Cuca ainda vai balançar no cargo, mas com certeza já liga um sinal vermelho aí no Santos, só né? finalizando, só te complementando, eu acho que não adianta demitir treinador. Não. Antes de você tirar o Cuca, não, vamos trazer outro, vamos trazer o Luxemburgo. Com esse elenco que tá ali... Não, pode trazer o não Papa, vai, né? não pode trazer o Guardiola. Não sai dali. Não resolve. Não resolve. É verdade. Bom, destaques finais do programa de hoje, Fattori? Rodada de meio de semana recheada pra gente aqui, Copa Paulista, Libertadores, Jogo do Santos, então vai ter muito assunto pra gente durante a semana. Vamos ampliar a cobertura dos clubes da região, dar espaço para o que é nosso, né, digamos assim, o futebol nosso regional aqui. Tem também o Sub-20 acontecendo, enfim, a gente vai dar espaço para tudo isso daí. Angelão? Só destacando o Mauá FC, né? O Mauá perdeu de novo pro Flamengo, tinha perdido aqui, perdeu lá, mas ele dá tanta sorte que tinha dado empate na rodada passada e deu empate de novo agora, né? Entre São José e Guarulhos, né? Então ele está na vice-liderança do grupo ainda. Pega o Guarulhos agora. O Mauá vai pegar o Guarulhos agora em casa. Flamengo com 8, o Mauá com 4, né? Isso, eu acho que o São José com 4 e o Guarulhos com 3. O Guarulhos com 3. Então deu muita sorte o Mauá nessas últimas 2 rodadas.
Então vamos ver se ganha agora em Cosa do Guarulhos, que é a lanterna do grupo, para poder colar ali, porque o Flamengo, mas provavelmente com um empate, dependendo, já se classifica, né? A vaga já está praticamente classificada. Então... E o Mauá tem que ganhar para não depender de vitória do São José lá no... Porque vai ser difícil, né? Mas dá para ganhar aqui no final de semana, então boa sorte aí ao Mauá. É verdade, boa sorte aí ao índio do Grande ABC, o caçula do nosso futebol. E o meu destaque final vai para Stock Car, né? A gente teve a vitória do Rubens Barrichello na corrida do milhão lá em Goiânia, né? Experiente Barrichello venceu, faturou aí a bolada. E acho que é isso, endossar o que o Fattori disse, né? Que continuem acompanhando as nossas edições impressa e online, que a gente vai aí bombar o futebol regional e outros esportes também, porque aqui é um lugar democrático, né? Todo mundo merece espaço, todo mundo vai ter espaço, e é isso daí. E semana que vem a gente está de volta, continue interagindo conosco pelas redes sociais. Nosso Instagram é @esportesdgbc, o nosso e-mail é diarioesportivo@dgbc.com.br. E é isso aí, segunda-feira que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região do Brasil e do mundo, tá bom? Um abraço a todos, valeu, boa semana, tchau!